Olá, olá, sejam todos bem-vindos, seja bem-vinda. Se você estiver nos assistindo agora e consegue nos ouvir, por favor, comenta aí na plataforma que você tiver, que seja no YouTube, que seja no Facebook, se o áudio está chegando legal para você. Nós vamos começar um programa novo hoje, é um projeto novo, estou feliz de estar aqui, daqui a pouquinho eu vou me apresentar, né? Talvez você não me conheça. E a gente vai apresentar aqui todo mundo aqui nessa mesa de hoje, né? Primeiro, muito feliz de começar esse projeto, né? Tem aquele ditado, né? Aquela expressão espírita que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? Então, não sei se eu estou pronto, não sei se a gente está pronto, mas pelo menos nós estamos disponíveis, né? Pelo menos o trabalho apareceu. A vontade Ele apareceu. é muita, né? Então, bom, vamos lá. Hoje nós vamos começar, nessa programação aqui do Sintonia no Bem, o programa que tem como objetivo estudar as parábolas de Jesus. E esse projeto iniciou por meio de uma iniciativa do Grupo Luz, que é um grupo de música cristã aqui de Jataí, e a gente já vai falar sobre isso. Então, o nome desse projeto leva o nome de Parábolas de Jesus, Encanto e Melodia. E esse projeto foi encabeçado pelo Grupo Luz. Quem puxou essa fila foi o nosso amigo José Lúcio, né? E já a gente vai falar sobre isso. Mas antes da gente falar sobre isso,
A gente vai se apresentar aqui rapidinho, né? E aí falar cada um de nós aqui rapidinho. Bom, já que eu estou com a palavra, eu vou fazer uma coisa, vou passar para as damas primeiro, né? Então, quem é a senhorita? Bom, boa noite a todos. Eu sou Camila Coneglian, né? Eu sou esposa do Alan Paixão, sou evangelizadora espírita há 9 anos já, né? Desde que eu conheci o espiritismo, eu me apaixonei pela evangelização apresentada a mim pelo Alan, né? Tanto o espiritismo quanto a evangelização. E hoje estou aqui nesse trabalho, né, por convite de vocês. Agradeço a oportunidade, né, desse trabalho tão lindo. E é isso, obrigada. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigada. Vamos lá. Vamos agora passar para o nosso amigo Sam. Boa noite, eu sou o Sam, ou José Sanilton, né, Cláudio? Eu sou trabalhador também da doutrina espírita, sou divulgador da doutrina espírita, já trabalhei também na área de evangelização há muito tempo, né? Nos estudos, também trabalhamos com os estudos da doutrina espírita e faço parte também aqui do grupo da Web Rádio Sintonia do Bem, da plataforma nova que nós estamos aqui agora, né, Alan? Divulgando o espiritismo para todo o Brasil, para todo o mundo. E fico feliz de fazer parte também deste programa, deste projeto aqui do Grupo Luz, convidado pelo Zé Lúcio, pelo Alan. E vamos que vamos, esperamos levar essa mensagem até os lares de vocês. Muito obrigado por nos acompanhar. E agora, um dos idealizadores, né, o principal idealizador desse projeto. Quem é você? José Lúcio. Eu sou estudioso da doutrina espírita. Já trabalhei com evangelização e hoje estou com a mente voltada para a divulgação do Evangelho de Jesus através das músicas, né? E espero que esse projeto tenha um alcance bacana, porque a gente precisa conhecer mais Jesus. Eu acho que enquanto o mundo, e principalmente o Brasil, vamos tê-las em formas de música, que facilita também gravar a mensagem de Jesus através da música, né? Muito bom. Bom, então vou me apresentar, né? Meu nome é Alan Paixão, e eu me lembrando de que Chico Xavier dizia que ele era um cisco, então eu sou uma ameba, um microscópio, alguma coisa muito, né? Mas faço parte, junto com o Zé Lúcio, do Grupo Luz, né? Que também já participei, atuei com a evangelização, passei a bola da evangelização para Camila, né? E a gente está aí, nós somos aprendizes do Espiritismo, nessa seara aí do Mestre Jesus, tentando, de alguma forma, deixar a nossa pequena contribuição para esse mundo, né? Para que a gente possa voltar nesse mesmo mundo melhor, né? Então, nós não estamos fazendo isso por ninguém, a não ser por nós mesmos, né? Então, é isso aí. Bom, como somos bons espíritas, a gente vai começar, antes de fazer o nosso programa acontecer, com uma oração, né? E aí, depois, a gente começa os nossos agradecimentos e aí vamos para a dinâmica do nosso programa. Ok? 3, 1 para o ímpar, como é que é para fazer a oração aí? O Sandro ficou encarregado de fazer. Ganhei feio. Pronto. Então vamos lá, Sam, com você. Então, vamos levar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus e pedir ao Pai que faça de nós fé, que possamos levar o alimento vivo do seu amor nos lares e nos corações de todos aqueles que nos assistem e que nos veem neste momento através das plataformas da Sintonia do Bem. Pai amado, dê a sua proteção ao nosso planeta querido, a sua proteção ao nosso Brasil e a todos os lares, a todas as famílias. Que assim seja. Muito bom. Então, para a gente contextualizar e a gente começar, a gente precisa entender de onde surgiu essa ideia e como que esse projeto, né, das parábolas de Jesus em canto e melodia surgiu. E ninguém melhor, né, do que a pessoa que começou a encabeçar isso, né, para explicar. Zé Lúcio, como é que surgiu essa ideia, né, de transformar as parábolas em música, né, e depois disso partir para um programa, que é o que nós estamos aqui agora? Bom, lembrando que o Grupo Luz tem um guia espiritual, né, Alan?
Ele chama Robson, e ele se apresentou há uns 10 anos atrás para nós, dizendo que seria a pessoa escolhida para nos orientar nos trabalhos espíritas, principalmente de divulgação através da música. E, à medida que foi passando, a gente foi tendo as intuições dele e mesmo em algumas comunicações, que os nossos trabalhos deveriam começar a focar para o conteúdo evangélico, né? E aí isso ficou na minha mente, depois que foi falado isso. E um dia eu estava atendendo uma paciente no consultório, se aproximou uma entidade espiritual perto de mim, e eu ainda não sei quem é, não era o Robson, e me disse assim: eu preciso que você faça um trabalho para nós. Preciso que você faça todas as parábolas de Jesus em forma cantada. Vai dar muito trabalho, estude muito, pesquise muito e conte conosco que estaremos junto com você. E aí, então, nós começamos a fazer as parábolas, pedimos também para outras pessoas fazer, né, também, outras parábolas, e a gente foi construindo, etapa a etapa, as músicas, e depois foi para os estúdios. A gente tentou ser bem rigoroso com a parábola em si, seguindo a parábola praticamente à risca, né, para que não fugisse muito do contexto e facilitasse a compreensão daqueles que fossem estudar a parábola através da música, né? Então, esse foi o projeto, e questão de 3 meses, todas as parábolas foram feitas. E espero que os frutos possam ser colhidos agora com a divulgação, né? E ficaram muito lindas, por sinal, né? Já dando spoiler. Então, assim, se você quer conhecer todas as parábolas, você pode entrar no Spotify, procurar Grupo Luz Espírita, e você vai encontrar. Também no YouTube, elas estão todas no YouTube. Grupo Luz Espírita, você também vai encontrar todas as parábolas lá. Daqui a pouco a gente vai rodar uma música dessas, né, na qual a gente vai trabalhar o tema de hoje, né? Mas antes eu quero só dizer que quem talvez não está inserido no mundo da música pode olhar, poxa, que legal, né? Mas quem sabe como é fazer uma música, como é difícil você ter que fazer uma música sem mexer muito na estrutura da história. Né? Então esse é um grande desafio, e por isso eu tiro o chapéu para o Zé Lúcio, porque ele falou, vou fazer, né? E a espiritualidade escolheu a pessoa certa para cutucar ali e falar, vamos que vamos. E ele, né? Embora eu sei que ele não gosta, que a gente fica falando que foi ele que... Mas a gente tem que dar mérito, né? E é claro que ele contou com várias pessoas. Esse projeto não foi feito pelo Zé Lúcio sozinho, mas se não fosse o Zé Lúcio, esse projeto não existia. E ficou incrível, né? Sou suspeito em falar, porque realmente ficou incrível. Parabéns, meu irmão, e obrigado por você ter feito e aceitado esse desafio. O Alan fica exagerando, pessoal, não é nada disso não, tá? Ele é modesto. É o seguinte, eu tive a ajuda de todo mundo. Esses meus irmãos do Grupo Luz são fantásticos, e é só alegria, porque são irmãos realmente de evolução, fazem parte da minha família espiritual, e espero que a gente possa viver muitos e muitos anos juntos, né, Alan? E fazer Sim. muito trabalho junto, né? Amém. Conte comigo sempre, meu irmão. Bom, então para a gente já ir entrando aqui daqui a pouco no conteúdo mesmo, a gente quer agradecer, em primeiro lugar, a espiritualidade, né? Porque sem ela, nós não teríamos a oportunidade nem a intuição para que elas nos dessem essa oportunidade de sermos trabalhadores no bem. Depois a gente quer agradecer também a Lei de Incentivo à Cultura, a Dir Blanc, foi por onde a gente conseguiu o recurso, né, Zé Lúcio, para poder fazer esse movimento. A gente sabe que os recursos são necessários e custa caro, né? Estúdio é muito caro, né? Então, e a qualidade ficou excelente. Mandar um abraço para o nosso amigo Marcelinho, que foi quem fez também, um parceiraço assim, que pegou esse projeto e conduziu muito bem. Obrigado, Marcelinho, aí, por isso. E também nós queremos agradecer aqui o nosso irmão Cláudio, né, e o canal Sintonia no Bem,
por todo o apoio, suporte também, está de parabéns por fazer esse trabalho maravilhoso, chegar aí no mundo inteiro com qualidade, né? A qualidade está só melhorando, o comprometimento com esse trabalho só aumentando. Obrigado, Cláudio, por isso, né? Então agora, para a gente começar, a parábola que a gente vai começar hoje é do trigo e do joio, né? Essa é a ordem, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, do trigo e do joio, mas para isso a gente vai começar com a leitura. E quem vai fazer a leitura da parábola vai ser a Camila. Logo em seguida, a gente vai ouvir a música para ver como a música ficou diante a própria parábola. Então, vamos lá. Parábola do joio. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhes: Homem inimigo é quem fez isso. Os servos continuaram: Queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar, mas recolhei o trigo do meu celeiro. Mateus 18, versículo 24 e 30. Ótimo. Então agora a gente vai ouvir a música e depois a gente entra no conteúdo. Roda aí, Claudião. O reino do céu se assemelha a um homem que saiu semeando. Semeou boas sementes, mas o inimigo plantou o joio no meio do trigo. Porém, a erva cresceu, o fruto nasceu, mas o joio também apareceu. Vieram servos do campo: Senhor, o que aconteceu? Plantastes boas sementes, porque de repente o joio está na plantação. O Senhor então respondeu: Foi o inimigo meu que fez isso comigo. Que queres que a gente faça agora? Quer que arranque e jogue fora? O Senhor disse não, espere a hora dessa colheita. Assim que a planta crescer, poderemos ver o que é joio e o que é trigo. E vamos poder separar, também vamos queimar a erva que não tem fruto. Assim é a palavra de Deus. Os inimigos seus são os próprios homens, que deturpam o sentido real, causando o mal a todos aqueles que ouvem. Assim é a palavra de Deus. Os inimigos seus são os próprios homens, que deturpam o sentido real, causando
a todos aqueles que ouvem, que ouvem. Muito bom, muito bom. Ficou linda, né? Aliás, todas as músicas ficaram lindas. Bom, a gente vai começar, né, agora destrinchar a parábola aqui. Mas se você que está nos ouvindo aí quiser participar, fique à vontade. Você pode, na plataforma que você tiver, né, se for no Facebook ou no YouTube, pode fazer seu comentário, sua pergunta, tá? E o Claudião vai estar ajudando a gente a monitorar. Ou você também pode mandar pelo WhatsApp, que é 64 9603 1234. Vou repetir o WhatsApp se você quiser interagir pelo WhatsApp. 64 DDD 9603 1234. Zé Lúcio, vamos começar lá. Por onde a gente pode começar a destrinchar essa parábola, na sua visão? Bom, primeiro lembrando que a sapiência de Jesus de facilitar a compreensão das coisas, associando o assunto que ele queria dissertar com as coisas do cotidiano do povo. Então, ele era extraordinário, né, a sabedoria dele. E ele, então, ele contava as histórias, as parábolas, aproveitando os momentos, né, contexto, das coisas do dia a dia das pessoas. Então, nesse caso aqui, ele se associou à agricultura, né, que era o plantio de algo muito especial que fazia o pão, né, que era essencial na dieta do povo judeu. E isso, então, com certeza foi impactante para eles entenderem o que eles queriam dizer. Todas as vezes que Jesus falava assim, o reino de Deus é semelhante a tal coisa, ele queria dizer que Deus estava no comando das coisas, né? E sempre jogava uma ideia de avaliação final, que a gente teria uma avaliação final depois de certas passagens pela terra e de acordo com os nossos atos. Então, ele fala que o trigo, né, deveria ser semeado para se conseguir, então, o pão. Então, vamos fazer uma analogia do que é o trigo, o que é o senhor da terra, o que é o joio, né? Então, a gente pode considerar que o trigo seria a nossa vida, a vida que vamos passar pela terra no comando do Senhor, que é Deus, que é o Senhor da plantação. O joio, que ele chama de inimigo, né? Nós podemos ter vários fatos que podem significar como inimigo. Primeiro, os próprios homens que deturpam a essência do cristianismo e também os nossos sentimentos internos adquiridos ao longo das nossas encarnações que bloqueiam a verdade real do ensino de Jesus. Então, quando ele fala, né, que o inimigo plantou o joio, significa o quê? Que as pessoas deturpam o sentido real daquilo que Cristo gostaria de mostrar para nós. Por exemplo, nos ensinamentos do Cristo, aqueles ensinamentos mais primitivos dos apóstolos, não tinha adornos, não tinha cruzes, não tinha nada de exterioridades. Isso foi implantado depois, com a contaminação de outras culturas, principalmente vindo do Império Romano.
E isso foi, então, confundindo as pessoas e dando uma certa diferença naquilo que foi ensinado na base, naquilo que era o principal que Jesus pregava, que era o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, esse ensinamento era muito, muito simples e foi deturpando ao longo do tempo, porque os homens começaram a dar as suas opiniões próprias, de acordo com a sua evolução e de acordo com os interesses que eles tinham. Um tinha interesses financeiros, outros tinham interesses de poder. E esses interesses, de uma forma geral, começaram a prejudicar o pão natural, saudável, que é o conhecimento espiritual, que é o objetivo principal que os ensinamentos de Jesus tinha. Ou seja, Jesus trouxe algo cristalino para nós e, de repente, por interesse, por interpretação própria dos homens, nós, né, seres humanos ainda falíveis que somos, começamos a deturpar essas informações. Né, Sam? O que você Exatamente. pensa sobre isso? Eu acho muito interessante a dinâmica do Cristo, porque quando a gente igual estava separando aqui essa parábola aqui por pontos, por exemplo, falando do campo, né? Então Jesus, como o Zé Lúcio acabou de falar, toda vez que ele ia ter uma passagem, ele falava: o reino de Deus é semelhante a alguma coisa. Para o pescador, um pescador que foi ao mar, lançou a rede, pegou peixe, né? Então, tudo que ele dá a conotação, essa dinâmica dele, ele fala de um campo no macro, como a terra, para que a gente analise um contexto universal, e do campo no micro, da parte de interiorização. Por exemplo, quando falou para uma pessoa que tinha poderes aquisitivos, o homem encontrou uma pérola, era dentro da ostra. O homem encontrou o peixe dentro do mar. Para a dona de casa, a dona de casa foi fazer a massa, né? Colocou 2 medidas e uma de fermento, o fermento dentro da massa. Então, tudo é dentro. Ou seja, é um processo de interiorização. Essa dinâmica dele é interessante. Então, quando ele fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou boa semente no seu campo. Aí nós vamos falar do campo. Né? Que campo é esse? Né? Nós podemos entender como o campo do mundo, onde Deus coloca aqui o ser humano, o homem de bem, o homem que ele deposita toda a sua confiança, que sempre vai estar em processo evolutivo, ou o homem que internaliza a boa semente, o Evangelho. Coloca dentro de si o Evangelho. Ele plantou, ele colocou dentro. O solo, o campo, pode ser o coração, pode ser a terra. Então, se eu coloco a boa semente dentro do meu coração, o Evangelho do Cristo, essa semente tende a dar frutos. Só que aí, uma outra palavra interessante, e você falou uma coisa que eu me lembrei aqui, que eu estava falando da parábola do samaritano, quando ele chega em Jerusalém, que o doutor da lei vai testar Jesus, né, naquela parábola do bom samaritano. A hora que ele chega, cansado, ele pergunta para ele: mestre, o que fazer para ganhar a vida eterna? Jesus responde com 2 perguntas. O que está escrito na lei e como lês? Porque é muito importante, como o Zé Lúcio falou, que como nós entendemos, como nós vemos a sua mensagem. Porque muitos deturpam o ensinamento, muitos deturpam até o que nós falamos aqui, que não é nosso, né? Nós estamos retransmitindo a palavra do Cristo. Às vezes, outras pessoas deturpam. Então, tudo é deturpado por causa de quê? Por causa da imperfeição humana. Então, é um processo muito interessante, essa dinâmica do Cristo, de nos mostrar o externo e nos remeter ao interno, para que a gente também faça aquele processo da viagem, do auto-amor, do autodescobrimento, porque é importante esse processo para que depois a gente expanda. E pegando o gancho que você está falando, Sam, é interessante ali que até estudando, o Haroldo faz um comentário que eu achei fantástico, né? Que o Senhor diz, os servos perguntam, devemos arrancar
o joio e separar do trigo? Ele falou, não. Agora é difícil distinguir, calma. Né? Espera, porque daqui a pouco cada um vai se demonstrar quem é. Assim somos nós, né? Exatamente. E aí, conhece-se a árvore pelo fruto. Isso. Não é? Então, no final, você vai saber. e nós queremos, na nossa ansiedade, sempre querer fazer a separação o mais rápido possível, né? E não temos a paciência, a inteligência e a calma de esperar a hora certa de fazer a separação. Só uma parte, nós separamos o tempo inteiro. Em todos os momentos do nosso dia a dia, nós estamos ali separando através dos julgamentos, que é o joio que nós temos aqui junto com a boa semente, e nesse julgamento nós tentamos antecipar essa colheita toda hora, nós queremos falar quem está certo, quem está errado, e nós temos uma facilidade muito grande nesse processo de julgamento. E até tem aquele ditado que diz, se corta o mal pela raiz, né? Só que até no estudo que a gente estava fazendo, é muito mais difícil você conseguir encontrar o mal na sua raiz. Quando encontra, né? Exatamente. Vai ali na raiz do problema. Mas nesse caso, né? Jesus fala ali, né? Espera crescer, porque depois o fruto vai falar por si só. Não tem como, né? A árvore boa dá o bom fruto. Então, dá para saber depois. A gente tenta cortar pela raiz, você corre o risco de prejudicar a própria obra. Sim. Da divulgação. Se você cortar maus, na né? hora errada, né? Na hora errada, né? É muito interessante porque que Jesus usou esse argumento porque ele sabia da semelhança entre o joio e o trigo no começo da planta, né? Sim, então é muito semelhante, não dá para você pode correr o risco de prejudicar a essência do ensinamento. Então o que ele faz? Não, deixa crescer primeiro, que depois a gente separa. Isso nos leva a perceber que a todo momento nós estamos fazendo, como disse o Sam, a seleção. Toda noite, ao dormir, a gente faz um pouco de seleção. Porque a gente deita, descansa o corpo, o espírito tem uma visão diferente. Quando a gente volta, assim, não, tem que fazer, e a gente acaba não fazendo o que tem que ser feito, né? Na morte do corpo físico também, a gente já faz essa ceifa, que é uma reanálise, uma avaliação de tudo que nós fizemos. E nas transições planetárias, que também é uma ceifa, que é um momento mais importante, porque aí já não é mais só o desencarne, mas assim a condição de permanência no orbe. O que vai fazer a ceifa ficar muito mais seleta, muito mais difícil de ser feita. E interessante, Zé, você comentando essa questão da hora de dormir, né? E na parábola tem aquela questão, o inimigo veio na açoita, ou seja, de noite e semeou o joio, né? O que parece, mas não é, né? Camila, queria que você comentasse, eu achei interessante a analogia que a Camila fez ontem, do orar e vigiar, sobre esse momento que a gente dorme, né? Que a gente cochila no ponto. Ah, sim, é verdade. Ontem a gente estava estudando, né? E conversando sobre isso. E ele fala ali na parábola que os homens dormiram, né? E aí foi onde veio o inimigo e plantou o joio, né? E na hora que eles dormiram, né? A gente entende que é a hora que a gente dorme no ponto, né? A gente para de vigiar na nossa fé e é onde vem baixa o padrão vibratório. O padrão vibratório, e aí vem, né? O que ele coloca ali como inimigo, né? Que a gente sabe que são, né? As energias negativas que tentam ali nos influenciar de alguma forma e plantam uma sementinha do mal ali, né? A hora que planta, você começa a ter uns pensamentos e aí você já pensa que... E aí quando você vê, aquilo se alastrou, né? É o orar e vigiar, né? Eu ia até voltar exatamente nesse ponto aqui da vigilância. É exatamente por causa disso. Quantos de nós somos invigilantes o tempo inteiro, né? Tem uma passagem de Jesus, onde as pessoas acham que Jesus o tempo inteiro sabia de tudo e não sentia nada. Ele fala assim para os discípulos. Um dia,
antes, né, da sua crucificação, da sua via crucis, que ele ia ser preso e depois levado à sua condenação. Então ele chama os discípulos e fala: venham vigiar comigo, pois eu estou sentindo uma angústia. Jesus falava, está escrito, eu estou angustiado. A gente achava que ele não sentia, né? Venham vigiar comigo. O que é vigiar? É ficar num processo de desperto, processo desperto, processo de oração, de vigilância, né? Quando tem uma guerra, por exemplo, o que eles fazem consolar você? É a hora da sua vigília. Você não pode dormir, tem que ficar atento, porque o inimigo pode vir. Então Jesus chama eles, venham vigiar comigo. E Jesus começa a fazer as suas orações quando vê os discípulos estão dormindo. Ele os acorda e chama novamente para que eles venham vigiar. E eles tornam a dormir. E eles perdem um momento precioso, que é a transfiguração de Moisés e Elias no monte. Quando eles acordam, Jesus já estava há um tempão conversando com Moisés e Elias. Então, eles perderam esta oportunidade, perderam uma oportunidade de um crescimento incrível, porque estavam dormindo. E também, no Antigo Testamento, tem o profeta que fala: desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dorme, até você que está entre os mortos. Porque nós estamos num processo de letargia, e Joana de Anjos vem falando isso o tempo inteiro. Mesmo aqui, na nossa vigília consciente, nós estamos dormindo. Porque nós, vendo essa turbulência, olha o que nós estamos passando neste ano. Nós nunca imaginávamos isso, que a gente ia estar de máscara o tempo inteiro, né? Nós nunca imaginávamos isso. Mas aí, o que as pessoas estão querendo? Que voltem logo normal para mim ir para o barzinho, para que tenha novamente as festas, os novos encontros, as baladas, né, os jogos de futebol. Isso é em vigilância, porque este é o momento da transfiguração do Cristo, é a hora da reflexão, de nós percebermos uma mensagem subliminar que está sendo passada para todos nós. E nós estamos dormindo. Ou seja, está no período da noite, o inimigo pode vir plantar alguma coisa. E talvez está chegando a hora da ceifa, da colheita. Exatamente. Será que nós seremos arrancados e queimados, como o joio? Ou será que nós seremos o trigo, que seremos arrancados e armazenados para servir de alimento para o mundo? Exatamente. Por isso, né, que ainda o sofrimento faz parte do mundo de expiações e provas. É quase que uma necessidade para acelerar a nossa evolução. Porque, infelizmente, através do sofrimento, a gente se aproxima um pouco mais de Deus. E não precisava ser assim. Não precisaria ser assim. A gente poderia seguir os ensinamentos, né, que Jesus nos deixou, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas, infelizmente, a gente fica como aquela historinha do cachorro, né, que estava no posto de gasolina, chorando, né, uivando. Aí chegou o cara, abasteceu o carro e disse assim: por que esse cachorro está uivando? Aí o frentista disse assim, né, que ele está deitado em cima de um prego. Mas por que ele não sai? Talvez porque a dor não seja suficiente para fazê-lo mover, né? E isso está acontecendo conosco o tempo todo. A gente não se movimenta com as pequenas dores. A gente vai se acomodando, acostumando com aquela dorzinha pequena, ela, só quando a coisa aumenta mesmo, que nos obriga a nos mover, a realmente tomar outras atitudes, que não aquelas que estavam sempre tomando, com os mesmos resultados. Olha, para a gente ter resultados diferentes, decisões diferentes, para que tenham outros resultados. É por isso que Deus ainda nos envia o sofrimento, para que a gente acelere o nosso processo de crescimento espiritual. E pegando esse gancho e conectando com o que o Sam disse um pouquinho antes, sobre esse torpor. Nós estamos entorpecidos muitas vezes. A gente fica, né? Passa anos e anos e a gente faz ainda a mesma coisa, cometendo os mesmos erros, reclamando da nossa vida porque a gente está infeliz com os nossos resultados,
né? Ah, a minha vida conjugal está horrível. Ah, a minha vida financeira está horrível. A minha saúde está horrível. Mas a gente não faz nada para mudar a situação. Porque a gente está entorpecido, está tão acomodado em cima do prego, né? Que a gente só sabe reclamar, a gente chora, a gente reclama, aí a gente delega as culpas. A culpa é do governo, a culpa é da minha esposa, que não me entende, a culpa é do meu filho, a culpa é disso, é daquilo. E nós, transferindo essa culpa, deixamos de ser responsáveis pelos nossos resultados, e aí a gente desencarna e vai querer tirar, né, satisfação lá com a espiritualidade. Pô, vem cá, por que aconteceu aquilo ali? Talvez eu fui espírita, né? Eu me dedicava, eu fazia obra de caridade. Eu já vi pessoas falar assim, quando eu chegar lá, Jesus vai ter que me explicar tintim por tintim por que aconteceu isso. Ele falou, olha, talvez você não vai gostar. Eu que não quero receber essa explicação. Agora, em todas as épocas, pessoal, houve a interferência humana nas coisas sagradas. Em todas as épocas. Estou me lembrando aqui de quando Moisés foi receber a lei de Deus, né? O decálogo. Quando ele voltou, o pessoal já estava adorando um bezerro de ouro, né? Fundiram lá um bezerro, né, para adorar uma coisa completamente adversa daquele o qual fez eles serem livres do jugo egípcio, né? Moisés foi lá, tirou eles da escravidão através de um Deus único que eles acreditavam. E, de repente, eles, em poucos dias, já passam a adorar outras coisas. Por quê? Porque os inimigos, os joios da época, falaram, não, Moisés já está ultrapassado, né? A gente que agora pode seguir o nosso caminho. Já estamos livres. Olha que interessante. Que todas as houve. Jesus mesmo foi traído, né? Pelos sacerdotes que deveriam dar exemplo. E ele foi traído exatamente pelos sacerdotes. Então, em todas as épocas, a nossa não é diferente. Hoje estamos tendo uma crise moral sem precedentes. Sem precedentes. Não sabemos quando isso vai mudar. Nós temos certeza que vai mudar. Porque o nosso país, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, foi destinado a ser o país que vai comandar a divulgação do cristianismo para o mundo. Disso nós temos certeza. Mas parece que os outros não estão tendo certeza, não, né, Sam? Nesse finalzinho, é desse jeito, viu, Luiz? Nesse finalzinho aqui, ó, eu acho interessante, me chamou a atenção aqui, que eles pedem para colher primeiro o joio, depois que cresceu, que identificou, né? A cada um conhece-se o fruto pela planta, depois que conheceram, sabia qual que já estava germinando, aí já conhece o joio, sabe qual, porque as plantas eram idênticas, né? Os lobos em pele de cordeiro sempre tem no nosso meio. No nosso meio, talvez podemos ser eles também, né? Esses lobos. Todos nós temos as nossas mazelas, o egoísmo, a vaidade, uma série de outros imperfeições, semente de joio dentro de nós. Então, é interessante que ele fala, tira primeiro o joio. E aí, eu, lendo isso aqui, tira primeiro o joio, por quê? Tirando o joio, o trigo que já está frutificando, os frutos que já estão germinando, eles vão florescer, vão amadurecer e vão, né, estar mais saborosos. Eles vão persistir, vão perdurar. E tira-se o joio. Aí eu vejo Joana de Anjos quando diz que esses momentos agora nós chegaríamos ao limite do absurdo, nas corrupções, na sensualidade, nos desmandos, nos crimes, em todas as coisas que é oriunda dessas imperfeições internas e externas, que é o joio dentro de nós e, por consequência de estar dentro de nós, né, que faz florescer fora. Então, aí vem esse momento crucial que nós estamos vivendo agora, que é essa transição, né? Quantos desses já não voltarão para este planeta, né? E quantos que estão dando frutos terão a oportunidade de ser replantados em novos canteiros,
né, novas terras férteis, né, e sem a erva daninha, sem lá o joio para atrapalhar, né, que eles dê 100 por 1, 1000 por 1, como diz a parábola do Cristo. E você dizendo sobre essa questão, será que nós somos o joio ou o trigo, né? Talvez, talvez com vocês que estão também na seara aí do Espiritismo há muitos anos, né? A gente recebe algumas indagações, as pessoas nos chamam no canto e falam, olha, eu queria que você rezasse por mim, porque talvez, né, uma pessoa como você, e eu fico pensando, meu Deus, ela não sabe, não sabe de nada, inocente, no sentido assim, nós que damos, né, a cara para fazer os trabalhos, ou enfim, não quer dizer que nós somos o trigo, É importante isso que você falou. Quer dizer que nós estamos tentando ser, não quer dizer que nós somos. Algumas pessoas pensam que nós temos essa capacidade de dar auxílio, mas é importante que a gente se movimente, né? Eu, às vezes, sou chamado por amigos para fazer uma oração por um doente, né? A gente vai e faz oração. Será que vai ter o êxito? Será que eu sou merecedor de uma graça para aquela pessoa? Ou será que aquela pessoa é merecedora de uma graça? Não sei. Mas eu fiz a minha parte, como samaritano. A gente precisa fazer a nossa parte e um pouquinho mais. É o movimento que nós fazemos em direção ao Cristo. Então, esse movimento nós precisamos de fazer. Mas nós estamos às turras também com as nossas imperfeições o tempo inteiro. É verdade. E com essa fala sua, Sam, eu fiquei pensando aqui também, o quanto, se a gente trouxer essa parábola para o nosso dia a dia, né? O quanto, às vezes, a gente fica invigilante nessa questão do vigiar e orar. E aí vem o joio, né? Vem o mal, planta uma sementinha ali. E como essa semente ela se mistura no nosso dia a dia, às vezes é uma oportunidade disfarçada para nos tirar do caminho do bem. A gente não percebe, né, que aquilo é o joio. A gente acha que aquilo é uma coisa boa. E quando a gente vê, aquele mal já cresceu. Exatamente. Né? E aí se torna um pouco mais difícil de lapidar isso, né? Então, se a gente pensar no nosso dia a dia, trouxer essa parábola para o nosso dia a dia, né? Temos que ser muito vigilantes, muito, porque o mal ele está ali o tempo inteiro tentando nos tirar do Hoje nós somos muito caminho. influenciados, vocês que trabalham com a mídia digital percebem isso, nós somos muito influenciados, né, na parte invisível pelos espíritos, né, inferiores que nós atraímos, pelas nossas imperfeições naturais e também agora pelas virtuais. Quantas pessoas a gente percebe plantar a discórdia, claramente à luz do dia, o joio, nas redes sociais. As claras, né? Nem Às as vezes escondidas. dói, às vezes a gente né? percebe uma pessoa coloca uma postagem inocente, às vezes nem é agressiva, expondo uma opinião, e desaba uma coisa grosseira embaixo ali, de comentários desnecessários de pessoas que não vão acrescentar nada a não ser levar dor, energias nocivas e se alimentar de energias nocivas. Mas, na verdade, como você diz, nesse momento aí já é o joio que já está enrustido e já está dando seus frutos também. Qual que são os frutos do joio, né? A perturbação. Ele vai sufocar a planta. É esse sufocamento que a gente vê nas redes sociais. Muitas pessoas sufocando com as suas energias negativas. Isso é muito triste. Ontem a gente estava comentando sobre as fake news, né? A gente até falou nesse sentido. As fake news são o joio disfarçado ali, né? Exatamente. E aí a pessoa joga aquilo e aquilo vai reverberando. E aí quando vê, descobre que era mentira. Mas aquilo já fez um estrago muito grande, né? Então, assim, as fake news são o joio mais atual da realidade que a gente tem no virtual, Eu né? fico imaginando o compromisso dessas pessoas que fazem Nossa. isso, né? Nossa. Eu tenho cuidado de não repassar uma mensagem Sem saber a fonte. sem saber a fonte, sabe? Mas quantas pessoas fazem isso por maldade, por prazer mesmo, né? Por prazer. Imagina a responsabilidade, né, que essas pessoas vão ter por jogar isso, né, nas redes sociais e ter um alcance muito grande. Tem pessoa que pode suicidar por causa de uma mensagem, Com certeza. né? Uma mensagem negativa, está acontecendo isso, tudo isso. A pessoa ouve aquilo e, de repente, cansei desse mundo. Olha só, a pessoa cometeu, né, um assassinato, né, porque ele incentivou o negativo na pessoa, a pessoa captou aquela mensagem
e desistiu da vida. Ele vai ser responsável. Né? Exatamente. Eu tô ali de olho no tempo, como o tempo voa aqui dentro, hein? Boa. Olha só. Eu posso ler um trechinho aqui Claro. para a gente enriquecer um pouquinho aqui? Com do certeza, Irmão sim. X, e isso aqui está no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, que diz o seguinte: Jesus utilizava-se de uma figura material conhecida para despertar algum conhecimento de ordem moral. O campo mencionado é a humanidade. O semeador terá de arrotear o campo para que a semente possa frutificar, ou seja, deverá, em primeiro lugar, preparar o coração daquele que depois irá ouvir a palavra divina. Irmão X, em Boa Nova, oferece-nos alguns subsídios para o melhor entendimento. Ele diz: o discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha laborar com muito esforço num grande campo, propriedade do Pai, que o observa com carinho e atenta com amor aos seus trabalhos. Imaginemos que este campo estivesse cheio de inimigos por toda a parte, vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus. Mas o filho do coração fiel a seu pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade, e entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual, por amor do reino que traz no coração. Plantará uma flor onde haja espinho, abrirá uma senda, embora estreita, onde estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água onde queime um deserto. Está no livro Fonte Viva, de Emmanuel. Caminhando para a final, Alan, vamos então fazer o fechamento, sempre lembrando que o que vai mostrar realmente o que é joio e o que é o trigo é a verdade da palavra de Deus, que é o evangelho puro, sem as interferências, né, de tudo aquilo que foi do homem. Do homem que está fora da realidade que nós conhecemos através do Espiritismo, que vieram deturpar esses ensinamentos. Por isso que a separação vai acontecer, de acordo com a parábola, né, no final, onde a gente vai ver a planta e vai separar. Como que nós vamos separar? Através da verdade, através da palavra verdadeira mesmo, do Evangelho de Jesus. Né? Muito bom. Antes de fazer o fechamento, o Sam e a Camila, só queria, porque passou tão rápido, né? Eu queria só dar um oi aqui para a galera que comentou aqui. A Edna Silva mandou parabéns para o grupo. A Maristela disse que está tudo perfeito. A Vanessa Biela disse parabéns a Lúcio, turma envolvida, lindo projeto. A Luz Dalma deu uma boa noite aqui para a gente, boa noite. O Rodrigo Franco de Carvalho bateu palminhas aqui. Deixa eu ver se tem mais gente aqui falando conosco. A Maristela está nos assistindo aqui. Que mais? O Giovanni, o Chofani está aqui. Boa noite, meu amigo. A Maria Felizbina está aqui também. Ricardo Lima, a Rosângela Costa está aqui também. Muito bom, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigado também pela audiência, né? Todos que estão nos assistindo aí. Sam, seu fechamento. Olha, eu diria que é um momento de despertar para todos nós. Nós estamos atravessando, como diz Divaldo Franco, a noite escura da alma. Os momentos de grande sofrimento, de um grande torpor na humanidade. E nós não podemos deixar que esse torpor venha fazer com que a gente fique invigilante, que a gente adormeça e permita essas plantações perniciosas. É o momento de germinar, é o momento de dar frutos. Né? Nós precisamos dar frutos agora. A palavra, o Evangelho do Cristo já está aí há tanto tempo, a Boa Nova. O Espiritismo veio reviver essas palavras. Então, este momento é muito importante. É um momento de reflexão, de vigilância, para que possamos seguir em frente e ir para o celeiro do Cristo. Muito bom. Obrigado pelo fechamento, Sam.
Antes de passar para Camila, Claudião, deixa a música no gatilho aí para a gente fechar com a música. O Marcelinho tá aqui, ó. Marcelo, um grande abraço. Daqui a pouco você vai ver sua produção rodar aqui. Obrigado, meu irmão, pela sua parceria aí, por ser esse cara do bem e por estar junto com a gente. Grande músico. Parceiro Camila. demais, Marcelinho. Te amo, Marcelinho, viu? Seu fechamento, Camila. Seu resumo da parábola trigo e joio. Bom, meu fechamento é deixar uma mensagem, né, de vigilância, né, nesse momento que nós estamos passando no Brasil e no mundo. Né? Nós precisamos estar cada vez mais vigilantes no nosso plantio, na nossa colheita, né, e vigiando também as sementinhas do mal que vem, né, tentando nos tirar do nosso foco, do nosso caminho, né, e estarmos atentos, né, às coisas de Deus, né, igual o Zé Lúcio falou, atentos ao Evangelho, ao que está ali na palavra de Deus e o que Deus tem falado conosco, né, estarmos atentos a ouvir o bem, né, e tampar os nossos ouvidos para o mal, porque nesse momento tem se alastrado muitas mensagens, né, do mal e a gente precisa ficar vigilante nisso, né? Então é isso. Bom, obrigado, Camila. Bom, então para encerrar, quero deixar minha mensagem, porque esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo, olha, eu vou ensinar você a tomar decisões. E eu falei, poxa, eu quero aprender a tomar decisões. E ela disse, olha, faz o seguinte, quais são os seus valores? No que você acredita? Bom, eu tento seguir os ensinamentos de Jesus, tento, né? Ele disse, bom, se você tem valores, quando uma situação acontecer, antes que você tome essa decisão, olhe para os seus valores. Isso fica mais leve e você não gasta energia tomando a decisão errada. Está alinhado com o seu valor? Tá. É no que você acredita? Segue esse caminho. Porque muitas vezes a gente está para tomar uma decisão e a gente fica assim, eu vou para cá ou vou para lá? Vou para cá ou vou para cá? Né? Então, baseado nisso, para que a gente possa discernir dentro de nós o nosso joio e o nosso trigo, porque isso está o tempo todo rodando na nossa cabeça, né? No nosso íntimo, olhe para os seus valores. Está conectado com os seus valores? Com as suas crenças de amor, de fraternidade, com os ensinamentos de Jesus? O caminho é esse. Não está? Não titubia. Vai aqui. Né? Então, é isso aí. Mais uma vez, quero agradecer a todos pela participação. Muito obrigado. Que Jesus possa abençoar o seu lar. Que você possa reverberar esta boa nova, né? Levando isso com amor, com carinho. O mundo já está cheio de coisas ruins. Então, por favor, não compartilhe coisa ruim. Só compartilhe coisa boa, né? E faça o seu papel de orar e vigiar. Claudião, muito obrigado pelo espaço, pelo apoio Cláudio. de sempre. Obrigada. Mais uma vez. Proteja, continue essa jornada aí, nos auxiliando sempre da melhor maneira possível, com toda a estrutura que você tem e com a bagagem que você tem sido um diferencial para a doutrina espírita e para Jesus, né? Porque você está contribuindo imensamente para a gente divulgar a doutrina do Cristo. Muito obrigado mesmo. Ele é o coração da Sintonia do Bem. Olha lá. É o Então é isso aí, coração. pessoal. A gente vai finalizar com a música. Um grande abraço a todos. E na quinta-feira, 18 horas, o programa está aqui de volta. Né? Parábolas, Encanto e Melodia, Grupo Luz. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Até mais. O reino do céu se assemelha a um homem que saiu semeando. Semeou boas sementes, mas o inimigo plantou o joio no meio do trigo. Porém, a erva cresceu, o fruto nasceu, mas o joio também apareceu. Vieram servos do campo, Senhor, o que aconteceu? Plantastes boas sementes, porque de repente o joio está na plantação. O Senhor então respondeu: foi o inimigo meu que fez isso comigo.
que a gente faça agora, quer que arranque e jogue fora. O Senhor disse não, espere a hora dessa colheita. Assim que a planta crescer, poderemos ver o que é joio e o que é trigo. E vamos poder separar, também vamos queimar a erva que não tem fruto. Assim é a palavra de Deus, os inimigos seus são os próprios homens que deturpam o sentido real, causando o mal a todos aqueles que ouvem. Assim é a palavra de Deus, os inimigos seus são os próprios homens que deturpam o sentido real, causando o mal a todos aqueles que ouvem.